Glória a Deus, que coisa linda. Quantos estão com expectativa? Levante a sua mão para me saber que você está com expectativa de ouvir a mensagem da parte do Senhor. Amém? Alguém aqui esteve de manhã aqui? Olha só. Que coisa linda, né? Que coisa poderosa. Coloca o texto bíblico aqui, me dê a tua atenção. Está escrito assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê, te recompensará. Amém? Eu quero falar esta noite sobre algo que tem queimado meu espírito nesses últimos 15 dias. Eu quero falar, coloca o tema aqui. Eu quero falar sobre quarto de guerra. Quarto de guerra. Você pode estender a mão, liberar uma palavra sobre mim. Sabe aquelas mensagens que vai reposicionar eu e você e vai nos levar para um lugar que nós não estávamos dispostos a ir, mas que vai mudar nossa realidade para sempre? Vai liberar uma palavra sobre mim, você pode fazer isso? Você entende que você é profeta? Alguém está me entendendo aqui? Levanta a tua mão e profetiza uma palavra sobre a minha vida. Eu sinto o Espírito Santo se mover sobre esse lugar. Eu sinto a glória de Deus descer como uma cachoeira nessa casa. Eu sinto o Espírito Santo nos mover de um lugar para outro. Mentalidades serão alteradas nesses dias. Rotas serão mudadas. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua casa. Não faz sentido sair das nossas casas se não for para ter um encontro contigo. Nós estamos aqui com o coração queimando, com expectativa para ouvir a tua voz. Nós até gostamos do pastor Eduardo, mas nós não queremos ouvir a voz dele. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a voz daquele que traz destino à humanidade. A voz daquele que quando fala, tudo para. Que quando grita, o impacto é gerado. Espírito Santo, você tem liberdade de entrar dentro de nós e provocar mudanças necessárias, para que possamos viver uma estação que nunca cessamos. Por isso, Espírito Santo, nós entregamos a nossa mente cativa ao Senhor e declaramos: tenha liberdade de falar, tenha liberdade de se mover, tenha liberdade de fazer do teu jeito, porque do nosso jeito não tem funcionado. Manifesta graça, manifesta amor, manifesta sobre nós aquilo que precisamos. E a última coisa que expressamos ao Senhor é: não nos dê aquilo que queremos, mas nos entregue aquilo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quantos podem participar dessa pregação? Faz assim para mim saber que você está vivo. Quantos saíram da tua casa para poder queimar? Diga glória a Deus. Amém. Escute, Alexandre, esse texto é um texto muito conhecido. Ele nos apresenta a oração mais ouvida, mais comentada, mais compartilhada de todos os tempos. Apresentada
para mim e para você como oração dominical. E apontada pela teologia como oração modelo. O texto nos diz que os discípulos estavam observando Jesus orar. E eles percebem, pastora Jordana, que existem alguns ingredientes na oração de Jesus, que torna aquela oração um desejo dos seus corações. Então, no capítulo 6, no versículo 9, os discípulos vão até Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. O que eles estão dizendo aqui, como pano de fundo, é: Senhor, nos ensine a orar como o Senhor ora, com reverência, com paixão, com dedicação, com súplica. Nos ensina a acessar esse modelo de oração. Se observarmos bem a história, perceberemos que os discípulos, desde muito cedo, eles foram doutrinados através da religião judaica. Eles cresceram sendo apresentado para eles o Deus Yahvé, o Deus geracional, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eles sabiam o que era oração. Eles até tinham a prática da oração. Mas o que eles estão dizendo aqui é: Senhor, nós sabemos orar segundo o padrão da religião, fazendo uso de vãs repetições. Mas agora nós queremos acessar esse modelo de oração com liberdade de filho apresentada pelo Senhor. Nós queremos ser habilitados na conversação diária com o Pai. Por isso, ensina-nos a orar. Jesus chega até os discípulos e diz assim: quando vocês forem orar, entra para o quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui é que todo filho precisa ter um lugar secreto com o pai. Todo filho precisa ter um quarto de oração para que ele possa se depositar como filho que tem liberdade para dizer tudo ao seu pai. Quantos estão me entendendo? Levante a sua mão para me saber que você está aqui. Nesses dias o Espírito Santo quer nos levar a um lugar de devoção, a um lugar de comunhão, a um lugar de entrega, a um lugar de envolvimento, a um lugar que nós nunca fomos. Quando observamos a Bíblia nos apresenta diversos convites com o propósito de nos levar à intimidade plena com o Pai. Quando olhamos para Provérbios, no livro da sabedoria, no capítulo 8, no versículo 17, está escrito assim: eu amo todos os que me amam, e quem me buscar de madrugada, me achará. Salomão está dizendo: existe uma chave para que eu possa acessar a intimidade, e esta chave é a oração, e esta chave é o clamor, e esta chave é a entrega, e esta chave é a devoção. Quando olhamos também para Paulo, escrevendo agora aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, Paulo nos diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo está dizendo: para que eu acesse a plena comunhão, para que eu seja habilitado na intimidade com o Pai,
Eu preciso entender que é necessário orar em todo tempo, através de uma oração espiritual, que não acontece apenas verbalizando palavras, mas acontece no espírito do homem. Pastor, eu não entendi. É quando você está dentro do ônibus dizendo assim: Shabacanta rabassurianda, rabacanta rabachás, racata rabassoca rababababás. Ninguém está vendo o que você está falando, tampouco entendendo, mas o Senhor está construindo alguém dentro de você, alguém íntimo dele, alguém espiritual, alguém que vai acessar a plena comunhão com o Pai. Uma mesa de intimidade, uma mesa de comunhão, um lugar que nós nunca fomos, para experimentar o que nunca experimentamos, Glebe, da parte do Senhor. Quando eu olho para Davi, o homem segundo o coração de Deus, meu Deus, Davi é um homem que nos ensina centenas de lições. Quando ele escreve o capítulo 25 de Salmos, no versículo 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, os quais Ele revelará os seus segredos. Intimidade, comunhão, devoção, entrega. O que Davi está dizendo é: ele está disposto a compartilhar os seus segredos com você, mas para que isso aconteça, você vai ter que entender, é necessário entrar para o quarto, fechar a porta, falar com teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fala para quem está do teu lado: é tempo de entrar para o quarto. Fala mais forte: é tempo de estabelecer um quarto de guerra. Só quem está me entendendo bem forte, diga glória a Deus. Hoje eu quero te mostrar 5 coisas que o quarto de guerra vai produzir imediatamente na sua e na minha vida. 5 realidades que serão geradas, não serão construídas, serão geradas no quarto com porta fechada. A primeira coisa que o Espírito de Deus está disposto a gerar no quarto fechado, diga comigo: arrependimento. O Espírito de Deus está disposto a gerar arrependimento. Sabe, existem mudanças, pastora Lorena, que o Espírito de Deus já queria ter provocado na minha vida e na sua vida há muito tempo. Existe uma obra de transformação que já deveria ter acontecido na sua história há muito tempo, mas o problema é que eu não tenho tempo para Deus, e o Senhor, Ele deseja fazer isso de forma íntima, porque Ele não tem necessidade de te expor. Então Ele está esperando você entrar para o quarto, para o lugar de comunhão, para o lugar de entrega, para o lugar de devoção, para que produza intimamente uma obra na tua vida, para que você possa viver a sua melhor estação. Eu e você precisamos aprender uma verdade espiritual: Deus não quer expor a mim e a você, e sim os resultados do nosso arrependimento. Tem obras que, se o Senhor fizesse na minha vida hoje, haveria exposição pública. Tem obras que já deveriam ter acontecido há muito tempo, mas para isso Deus teria que te humilhar. E Ele está dizendo: eu tenho pressa, eu trabalho com caráter de urgência, eu quero produzir mudanças na sua história. Por isso, entra para o teu quarto e feche a porta. Você não tem ideia do que o Espírito Santo pode fazer um mês dentro do teu quarto. Eu quero ser profeta aqui. A oração de ninguém pode fazer o que o Espírito Santo pode fazer em uma hora dentro do teu quarto. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto.
que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor. Isaías não vê ao Senhor em qualquer lugar. Isaías estava num lugar secreto quando ele vê o Senhor. E a Bíblia diz que quando Isaías vê o Senhor, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. No quarto secreto, o Senhor vai se revelar a você. E quando Ele se revelar a você, vai acontecer o processo que aconteceu na vida de Isaías. Porque quem vê o Senhor, recebe o arrependimento dos seus pecados. A Bíblia diz que quando ele vê o Senhor, ele se arrepende das suas mazelas e reconhece o seu erro. E no mesmo momento, na intimidade dele, um anjo que representa um oficial da parte de Deus, ele pega um grande alicate chamado tenaz, ele pega a brasa, ele leva e coloca nos lábios do profeta, e ele libera cura sobre a vida do profeta. Existem realidades que o Espírito Santo não pode fazer publicamente na sua história, que ele precisa fazer quando você estiver intimamente dentro do quarto. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. A oração do secreto vai remover a tua culpa, e o teu pecado não te achará mais no esconderijo do Altíssimo. Tem gente que não consegue dormir, sabe por quê? Não é porque tem insônia, é porque sente culpa. E o Espírito Santo está me usando para dizer que dentro do quarto ele vai produzir arrependimento e vai te libertar dessa culpa, para que você possa avançar para o próximo ciclo, para a próxima estação, para a próxima primavera. Ai, 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 quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: é tempo de se separar para orar. Segundo, a oração secreta, o quarto de guerra, vai gerar transformação. Diga comigo: transformação. Olha que interessante isso. Em Gênesis no capítulo 32, a partir do versículo 14, a Bíblia diz: guarde isso que eu vou dizer, pega esta palavra no Espírito, porque Deus está transicionando muita gente de estação nessa noite. Eu estou sendo profeta. Hoje Deus vai levar muita gente para uma estação que estava travada na tua vida. Quem pega essa palavra, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jacó está com o seu rebanho, com as suas duas mulheres, com seus filhos, com seu gado, com seus servos, quando de repente chega um moço e diz assim para ele: o seu irmão está vindo para matá-lo. A Bíblia diz que Jacó, ele teve medo, porque tem notícias que quando chegam, elas são capazes de gerar medo dentro de nós. Algumas nos levam até o ambiente do pavor. Ele recebe essa notícia, é tomado de medo. Então ele toma uma decisão. Ele envia com seus servos presentes para o seu irmão. Quando os servos chegam até a presença de Esaú, Esaú ignora os presentes. Os servos voltam até Jacó e dizem assim para ele: o seu irmão está vindo para matá-lo com 450 homens, e ele não recebeu os seus presentes. Jacó toma uma decisão, que é a decisão que muitos aqui precisam tomar hoje. A Bíblia diz que ele pega Raquel e separa com Raquel parte do seu rebanho, parte do seu gado, parte das suas ovelhas, parte dos seus servos.
ele pega Lia e reparte a outra parte de tudo aquilo que tinha. E ele diz assim para elas, liberando uma instrução: parte vai para a direita e a outra parte com Lia vai para a esquerda. Eu imagino a cena, Lia e Raquel olhando para Jacó e dizendo: e você, com quem vai? Então Jacó disse assim: mas eu ficarei aqui sozinho. As maiores vitórias que um homem de Deus e uma mulher de Deus receberá da parte dele é quando eu e você decidirmos estar sozinho com Deus. Ele fica sozinho, e quando ele fica sozinho, Deus se revela a ele através de um anjo. Deus não vai se revelar a você enquanto você não decidir ficar sozinho. A Bíblia diz que ele está sozinho no val de Jaboque, quando de repente um anjo aparece e eles travam uma batalha. Diga comigo, batalha. O anjo trava uma batalha com Jacó. Jacó é obstinado, ele não desiste, ele é insuperável, é alguém que está decidido a entregar tudo de si. O anjo, percebendo que não pode vencê-lo, está escrito no texto, ele decide tocar na coxa de Jacó, marcando a sua caminhada para sempre. Depois disso, ele olha para Jacó e lhe faz uma pergunta, dizendo assim: qual é o teu nome? Preste atenção. A pergunta que o Espírito de Deus está fazendo para mim e para você nessa noite é: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Voltemos à história. 20 anos antes, Jacó estava na presença do seu pai Isaque. O seu pai já era um ancião próximo à morte. A Bíblia diz que Jacó, ele se passa pelo seu irmão Esaú. Ele usa as roupas de Esaú, roupa de pele, como era de costume o seu irmão a usar. Ele prepara a comida preferida do seu pai. Ele sabe que o seu pai não pode ver, mas pode sentir. Ele está com o cheiro do irmão, quando de repente, usurpando o direito da bênção que era do irmão, o seu pai lhe faz uma pergunta dizendo: qual é o teu nome? E ele responde: eu me chamo Isaú. 20 anos para frente, o Senhor está desejoso de fazer uma obra na vida de Jacó, e Ele está estabelecendo aqui o que a psicologia chama de processo de ressignificação, para que haja cura. Ele está levando ele no passado, no lugar da sua queda, e está apresentando para ele fatos que são transparentes e que mostram para ele que ele caiu, que ele falhou. E o anjo está perguntando: Jacó, você ainda está dentro deste homem usurpador? Você ainda habita no interior deste homem atravessador? Você ainda habita no interior desta alma? O que o Espírito Santo está fazendo aqui ele está visitando Jacó, para saber se ainda existe dentro dele um enganador, um usurpador, com o propósito de trazer para fora, não aquilo que Jacó queria que fosse apresentado para Deus, mas aquilo que o Senhor queria gerar de novo na história dele. O que o Espírito Santo está falando aqui aquilo que aconteceu lá atrás precisa ser ressignificado para que você possa viver uma nova estação. É tempo de se arrepender, é tempo de ressignificar, é tempo de avançar, é tempo de construir uma nova história. Mas para isso, eu e você precisamos ter a nossa identidade revelada.
olhe para cá. Sem revelação plena da nossa identidade, Deus não pode mudar a nossa realidade. Ele pergunta qual é o teu nome, para saber se ele sabia quem ele era em Deus. Quando ele diz, o meu nome é Jacó, ele libera uma nova palavra sobre ele, dizendo, como príncipe, você lutastes com Deus, por isso, a partir de agora, você não será chamado mais Jacó, mas sim Israel. Coloca a mão assim, por favor. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que Deus vai revelar a sua identidade plena nesta noite. E a partir daqui, debaixo dessa convicção, Ele vai construir uma nova história, um novo tempo, uma nova realidade na tua vida. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus, que não importa o tempo que passou, não importa o tempo, não importa a estação, não importa o tamanho do delito, o Deus que perdoa, o Deus que sara, o Deus da misericórdia, está visitando o seu homem interior, a sua mulher interior, está liberando sobre você o perdão, e liberando sobre você uma nova identidade, para que você possa viver uma vida plena a partir daqui, uma vida sem culpa, para a glória do nome de Jesus. Só quem me entendeu, diga glória a Deus. A oração do secreto vai te confrontar ao ponto de te transformar. Anote o que eu vou dizer aqui. Ninguém sai do quarto de guerra do mesmo jeito que entrou. O quarto de guerra vai produzir as mudanças que você deseja viver ainda este ano. Terceiro, a oração secreta é o lugar da renúncia. Diga comigo, renúncia. Mais forte, renúncia. A oração secreta é o lugar da renúncia. É o lugar aonde o Senhor vai te ensinar a abrir mão dos seus direitos. É o lugar aonde o Senhor vai te ensinar a abrir mão dos seus desejos. É o lugar aonde o Senhor vai te ensinar a respeitar a soberania de Deus. Sabe, nunca houve uma geração tomada de justiça própria como a geração cristã do século 21. Uma geração que não respeita que o Senhor tem poder e autoridade para fazer as coisas do seu jeito. Quando eu olho para Davi, o homem segundo o coração de Deus, me dê a sua atenção. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, a Bíblia diz, a partir do versículo 12, que quando Davi peca, e não há entre nós ninguém que não peca, a Bíblia diz que ele contrai, ele gera um filho com Betseba. O filho nasce, mas ele adoece. Quando o filho de Davi adoece, a primeira coisa que Davi faz, Davi tira as roupas reais, ele coloca roupa de pano de saco, ele manda desligar a música do palácio, ele para de comer, para de beber e para de dormir. E ele começa a invocar o Deus dos céus a favor do menino. O texto diz que dias depois, o menino morre. Imediatamente, quando Davi, ele acessa a informação que o menino morreu, ele entra para o quarto, toma um banho, coloca as suas roupas reais. Depois disso, ele manda ligar a música do palácio e pede para que seja dado um banquete. Interrogado pelos seus servos mais íntimos, que estavam preocupados com a sanidade de Davi, Davi então disse: enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, orei e me humilhei diante do Deus dos céus.
Mas quando Deus dos céus decidiu levá-los, eu decidi renunciá-lo e continuar a minha história. O quarto de guerra, o lugar da oração, vai te levar a renunciar coisas que estão travando a sua história. Ninguém pode viver coisas novas enquanto não aprender a abandonar as coisas velhas que deveriam ficar para trás. Só quem está me entendendo bem forte, diga glória a Deus, vai. Pega esse princípio. Pare de tentar ressuscitar o que Deus decidiu que não iria viver mais. Pare de tentar ressuscitar aquilo que Deus decidiu que não iria viver mais. Deus é o Deus que controla tudo e todos. Não existe nada que saia do governo do Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para Deus, eu entendo que eu preciso aprender a confiá-lo. Até porque, se eu faço uma pergunta para mim, quem é Deus? Eu não posso encapsular, eu não posso diminuir, eu não posso fazer da minha relação com Deus, da minha experiência com Deus, eu não posso estabelecer o tamanho de quem Ele é. Pastor, quem é Deus? Em Isaías no capítulo 40, guarde isso, do versículo 12, eu quero ler pausadamente. Está escrito assim: Deus é aquele que mede as águas de todo o planeta, colocando na concha das suas mãos. Deus é aquele que contabiliza os céus com a palma das suas mãos. Na verdade, todas as nações da terra são consideradas uma gota de água num balde diante da potente mão de Deus. Em Jó 28, 25, está escrito assim: Ele determinou a força do vento e estabeleceu fronteiras exatas para que não haja o transbordo do mar. Quando eu olho para Davi, no Salmo 147, no versículo 4, Davi diz assim: Ele fixa as estrelas nos céus e chama cada uma delas pelo próprio nome. Pasme você, no último relato apresentado pela ciência, o número de estrelas dos céus ultrapassava 400 bilhões de estrelas. E a Bíblia está dizendo através de Davi que Deus sustenta cada uma delas nos céus e chama cada uma pelo próprio nome. Ei! Pare de duvidar do poder de Deus. Pare de encapsular Deus no tamanho da sua experiência. Deus é poderoso para visitar a tua história. Deus é poderoso para virar o tabuleiro da tua vida. Deus é poderoso para mudar a tua sorte. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Estou caminhando para o final. Quarta coisa que o Espírito de Deus vai gerar dentro de você, no quarto de guerra: Ele vai gerar graça diante dos homens. Olhe para mim. Eu sei que os métodos apresentados pelo mundo moderno me ensina e te ensina que o que vai fazer você viver o exponencial é o network aprimorado. Sentar em mesas intencionais vai me levar para o próximo nível, para a próxima estação. Pastor, você acredita nisso? Não. Até porque Daniel discorda dessa tese. Daniel está dizendo que não é a mesa que me leva para a próxima estação, não é o network que me leva para a próxima estação. Daniel está dizendo em Daniel 2:21, é eu, Senhor, que mudo o tempo e que altero estações. Você pode sentar na mesa certa, se Deus não decidir mudar a sua sorte, a estação continua a mesma. Tudo que você precisa nesta noite
não é de conectar com a pessoa certa, é que Deus derrame graça sobre você diante dos homens. Sabe o que é graça? É um favor que você não pode explicar. É alguém que não te conhece, não sabe aonde você mora, não sabe o que você faz, mas ele olha para você e vê uma graça em você, que faz com que ele se conecte a você, querendo estabelecer favor a respeito da tua vida. Ele não sabe o porquê está fazendo, mas ele só está fazendo porque ele está sendo atraído pela graça que foi liberada sobre a tua vida. Quantos querem receber uma porção nova de graça? Coloque a tua mão assim, em posição de receber, na autoridade de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que um novo nível de graça virá sobre a tua vida a partir de hoje. Deus vai liberar graça diante dos homens sobre tudo que leva o teu nome. Eu declaro uma nova medida de graça te visitando agora, em nome de Jesus. Pastor, me apresente a prática da graça. Gênesis no capítulo 6, no versículo 8. A Bíblia diz que existe um homem comum. Quantos aqui se sentem comum de verdade? Levanta a sua mão. Eu me sinto comum. Eu não me sinto alguém especial. Mas a Bíblia diz que existe um homem comum, que Deus lhe confiou um grande projeto. Porque Deus é especialista em confiar coisas grandes a pessoas pequenas. Ai. Deus é especialista a fazer isso. Deus olha e percebe que tem um homem comum, chamado Noé. E Deus diz assim: Noé, eu quero fazer uma parceria contigo, Carla. Eu quero te convidar para inaugurar um tempo novo com você. Eu quero que você construa uma arca. Eu imagino Noé perguntando: Deus, o Senhor pode traduzir o que significa arca? Porque até então ninguém tinha construído uma arca na terra. Pastor, a terra conhecia chuva? Não. O orvalho se manifestava sobre a natureza. A Bíblia diz que Deus então decide entregar um projeto grandioso na mão de um homem simples, um agricultor. Hoje pela manhã eu falei do Remi, o Remi está aqui. Há poucos dias eu fui na fazenda do Remi, da Juliana. Eu me deparei com uma grande máquina de colheita. Quando eu olhei para aquela máquina, e o Remi falou: pastor, vai lá dentro. Eu entrei dentro dela e fiquei pensando: meu Deus, é quase parecido com um avião. Tem controle de tudo. Que negócio interessante. Uma máquina cara, de alta tecnologia. Mas Noé não está vivendo nesse tempo. Noé vivia num tempo em que o agricultor realizava a agricultura e a maior ferramenta que ele tinha era o próprio corpo. Deus olha para esse homem e diz assim: Noé, eu sei que você é agricultor, você não é engenheiro, você não é arquiteto, você não é marceneiro, mas eu vou depositar sobre você graça. E quando Deus deposita graça sobre Noé, Deus habilita coisas dentro de Noé para que ele pudesse fazer o que ele não tinha capacidade para fazer. E eu já estou profetizando sobre a tua vida. Deus está liberando graça sobre você, e esta graça vai liberar sobre você, vai habilitar dentro de você uma capacidade que você não tem para fazer coisas que você não pode. Quem pode receber essa palavra, diga glória a Deus. Por último, a oração secreta gera honra. Quantos querem ser honrados? A pergunta que o Espírito Santo está colocando aqui dentro de mim agora é: a tua honra vai ser usada para a desonra de alguém, ou para que você estabeleça honra sobre outras pessoas? A honra de José
cobriu a desonra dos irmãos que o desonraram. Quando um homem de governo é honrado, quando a mulher de governo é honrada, ela não usa nem ele usa a honra para desonrar alguém, mas ele usa a honra para cobrir a desonra, mesmo daqueles que um dia decidiram desonrá-lo. Quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? O Espírito de Deus está dizendo: eu vou honrar você, mas eu quero que você use essa honra, não para desonrar aqueles que te desonraram, mas para cobrir a nudez daqueles que um dia apontaram o dedo para você, questionando quem você era em mim. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jó, ele tem todos os motivos para blasfemar. Jó tem todos os motivos para questionar Deus. Jó tem todos os motivos para murmurar. Se eu perguntar aqui, você vai me dizer que você tem motivos de sobra para murmurar durante toda esta semana. Quando eu olho para a experiência de Jó, eu fico assustado, porque Jó não viveu uma desgraça durante alguns dias. De acordo com os cientistas, Jó passou por esse estado de tribulação por um hiato de 7 anos. Durante 7 anos esse homem foi desonrado, este homem foi caluniado, este homem foi zombado, este homem foi humilhado. E a Bíblia disse que ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ao invés de tocar na glória de Deus, este homem decidiu orar. Eu aprendo um princípio: não importa a desonra, não importa a vergonha, não importa o tempo que eu estou vivendo, eu preciso, como Jó, escolher a melhor parte. Eu não vou murmurar, eu não vou tocar na glória de Deus, eu vou entrar para o meu quarto, eu vou fechar a porta e eu vou falar com meu pai em secreto, e o meu pai que me vê em secreto, ele me recompensará. Quantos pegam essa palavra no Espírito, pelo amor de Deus? O que o Espírito está dizendo é: Jó tinha todos os motivos para fazer o inverso, mas ele decidiu estender as mãos sobre aqueles que estavam desonrando a sua vida. Eu sinto Deus falando com alguém aqui nesta noite. Jó entende o que é reino. Jó ignora o sistema religioso, porque no sistema religioso é assim: você nasceu para vencer, você nasceu para pôr para quebrar. Se alguém fizer algo contigo, Deus te tornou forte, faça com ele também. Só que no reino de Deus, de Lucas 17, 20, 21, o maior é o menor, o forte é o fraco. Para ganhar tem que perder, para subir primeiro tem que descer, e para viver uma vida abundante, primeiro eu preciso passar pela morte. O que eu aprendo aqui com Jó é que Jó deveria fazer o contrário, mas ao invés de lançar praga, de lançar maldição sobre aqueles que um dia caluniaram e tocaram na sua honra, ele levantou as suas mãos e começou a dizer: Pai, abençoe os meus amigos, eles não sabem o que falam, eles não me conhecem como o Senhor me conhece, eles não sabem sobre o meu caráter, por isso eles estão falando o que eles estão falando, mas não leve em consideração o tempo da ignorância dos meus amigos. Eu peço para que o Senhor estenda as suas mãos sobre eles e os abençoe. Quando Jó orava pelos seus amigos, na contramão do mundo, a Bíblia disse que não foi o homem,
não foi a igreja, não foi o pastor, mas o próprio Deus decidiu honrar a vida de Jó. E eu quero ser profeta na tua vida para te dizer: quem vai honrar a tua vida não é o sistema, quem vai honrar a tua vida não é o mercado de trabalho, quem vai honrar a tua vida não é a tua empresa, quem vai honrar a tua vida não é a tua igreja, quem vai honrar a tua vida não é a tua família, quem vai honrar a tua vida é Deus. Fala para quem está do seu lado: se prepara. Fala mais forte: se prepara para ser honrado como nunca. Quem está aqui, diga glória a Deus. Olha que incrível. Eu finalizo aqui. O irmão Marcelo está pulando ali querendo cantar. Calma, Marcelo. Escute. Esdras 8:23. Esdras disse assim: sendo assim, jejuamos e rogamos ao nosso Deus, e Ele bondosamente nos atendeu. Esdras está dizendo: existe um poder capaz de mudar a nossa história quando entramos para o quarto de guerra e falamos com Deus. Eu sei que você tem aprendido coisas diferentes daquilo que nós estamos ensinando, mas experimente passar 30 dias gastando algumas horas no quarto de guerra. Eu te garanto que aquilo que o teu braço não pode fazer, nem com uma vida sendo acrescentada a mais sobre a sua história, Deus é capaz de fazer em apenas um dia. Quantos conseguem sentir o Senhor? Coisa linda. Kleber, fica de pé, por favor. O Kleber ama aparecer, irmãos. Diga glória a Deus, vai. Ele ama pregar o evangelho. Talvez você não saiba, mas é um grande evangelista. Tem um poder de trazer. Fica de pé, não senta não, evangelista. Uai. Escute. Kleber, me responda aqui. Eu quero terminar aqui. Quantas pessoas você conhece aproximadamente hoje? Joga um número, é hipotético, mas pode falar o que vier na tua cabeça. Você conhece muita gente. O vereador de Campinas conhece muita gente. Não, você conhece no mínimo umas 2.000 pessoas. Amém? Quantas delas sabem onde você mora? De todas as pessoas que você conhece, quantas pessoas sabem aonde você mora? Umas 50 pessoas sabem aonde ele mora. Ele é parente do Flávio. Flávio está aqui? Parente do Flávio. Flávio também não deixa ninguém na casa dele. Agora escute. Quantas pessoas dessas que você conhece, que sabe ou não aonde você mora, já foram na tua casa? Eu sei que você está nervoso, mas sua casa é uma casa que tem muita gente lá. 30 por noite, né? Camila, me ajuda aí, Camila. Vai lá. Não, fica de pé, não senta não. 50, ok. Então 50, já melhorou, né? Flávio foi 20, gente. Meu Deus, gente. Não vá na casa do Flávio, gente. Dessas que vão na sua casa, quantas aproximadamente, Camila, vão na cozinha e abrem a geladeira? Umas 20 pessoas que vão na cozinha e abrem a geladeira. E a pergunta que não quer calar: dessas que vão na sua casa, entram na cozinha, abrem a geladeira, quantas vão
e acessam o quarto de vocês? Umas 5? Umas 5. Sabe por quê, Camille Kleber? Porque quarto é ambiente de intimidade e só pode frequentar aqueles que são íntimos. O que o Espírito Santo está nos convidando a viver a partir de hoje é um ambiente de intimidade no quarto com Ele. O que o Senhor está dizendo, como a neblina descendo do céu, a partir de hoje, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Pai em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Alguém pode se levantar e aplaudir bem forte o Senhor? Vai para a glória de Deus, alguém pode fazer isso? Vai, solta o leão que habita dentro de você, aplauda ao Senhor. Olha que incrível isso aqui. Você sabe por que que o texto, ele não diz, pastora Jordana, o teu Pai que te ouve no secreto? O texto não diz o teu Pai que te ouve, mas o texto diz o teu Pai que te... Sabe por quê? Porque a maior alegria do Pai não é ouvir as suas palavras, é ficar vendo o Filho debruçado na sua presença. Não é o que você fala, é o que você demonstra rasgando o seu coração dentro do quarto. O que vai mudar a tua história, a minha história, não é o que falamos, mas é aquilo que manifestamos com o coração rasgado na presença do Pai. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Você pode levantar as suas mãos para os céus por um minuto. Você pode falar com Deus. Pai, na autoridade do teu nome, nós declaramos pelo poder da tua palavra a mão do Senhor estendida sobre esse lugar. Nós acreditamos numa igreja que ora. Nós acreditamos numa igreja que suplica. Nós acreditamos numa igreja que é tocada pela glória de Deus. Nós acreditamos que o Senhor desses dias está nos levando de volta para o quarto de guerra. Não, nós não vamos ficar ligando para o profeta, embora respeitemos a unção profética. Não, nós não vamos ficar ligando desesperado para os pastores. Não, porque nós entendemos, no quarto, com a porta fechada, o Pai nos vê. O Pai está vendo, o Pai está nos visitando, o Pai consegue ver aquilo que eu estou atravessando. O Pai está colhendo as minhas lágrimas. O Pai está liberando uma porção nova para que eu suporte a dor que eu estou atravessando. Eu entendo que o quarto de guerra vai produzir aquilo que eu não posso produzir, vai gerar aquilo que eu não posso gerar, vai ativar aquilo que eu não posso ativar, porque o quarto de guerra vai estabelecer uma nova estação sobre a minha, a sua história. Coloca a mão sobre a tua mente. Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, visita agora a minha mente e a transforme pelo poder mais forte, poder do teu Espírito, que a partir de amanhã o quarto de guerra seja uma realidade na minha casa, na minha casa, na minha casa, para a glória de Deus. Levante as suas mãos, vamos adorar a Deus com esta canção. Você pode fazer isso.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, o dia com tua glória vale mais que 1000. Vamos lá, diga. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu,
espera te ver, envolva com tua glória. Tudo que eu mais quero é te Glória a Deus, você pode aplaudir de verdade, vai. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus, vai. Quantos gostaram da presença do Marcelo e da banda, diga bem forte, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, viu, Marcelo? Obrigado, tá, gente? Vocês são incríveis. Obrigado pelo coração. Todas as vezes que a gente aciona essa família, né? Que vocês são uma família. Sempre o carinho deles com a nossa casa, Fortes em Cristo, é incrível. Que Deus continue, Marcelo, levando vocês a lugares altos. Deus possa liberar favor sobre essa família. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Diga glória a Deus. Deixa eu abençoar a tua vida. E no final, o Marcelo está vindo de viagem. Ele está pensando que eu vou libertar ele aqui agora. Marcelo, tem uma música sua que quase ninguém conhece. Eu queria que você cantasse aquela Eu Vaguei. É muito forte aquela música, fala muito comigo, amém? Vamos encerrar o culto com aquela música, sim ou não? Amém? Tá, aquela música, gente, quase ninguém conhece, mas é forte mesmo, tá? Coloca a mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Eu acredito que essa semana vai ser exagerada. Eu acredito como profeta que ela vai ser leve, diga glória a Deus. Amém? O convite da graça está em Mateus 11:28. Vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos... Então há alívio da parte de Deus sobre a sua história essa semana. Eu creio nessa palavra. Espírito Santo, nós estamos com o coração aquecido. 2 grandes cultos, aonde o Senhor foi exaltado, aonde o Espírito de Yahvé se moveu e se comunicou a cada coração de forma personalizada. Que voltemos às velhas práticas, que o quarto de guerra seja ativado a partir de hoje, que as maiores vitórias da vida de cada família aqui representada não aconteça através de uma ligação realizada para alguém que é importante, mas aconteça através do quarto, com os nossos joelhos dobrados, aonde o Senhor estará não apenas ouvindo as nossas orações, mas também nos vendo com o coração rasgando diante do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor vai marcar as nossas vidas, e que essa semana vai ser uma semana que até aquilo que a gente jogar para fora, o Espírito de Deus vai colocar para dentro. Nós vamos colher aonde não plantamos, e o nome do Senhor será glorificado. Que venha sobre nós uma medida maior de honra, para que nós possamos proceder como José. José foi honrado para poder liberar uma medida de honra sobre a vida da família que o desonrou. E nós somos a geração de José, a geração que vai honrar até quem nos desonrou. E nós queremos pedir ao Senhor, libere favor, libere graça sobre nós. A graça que foi liberada sobre Noé em Gênesis 6:8, também seja liberada sobre nós. A graça que foi liberada sobre Neemias, quando antes de entrar na presença do rei, para pedir um favor, ele entrou na presença do Rei dos Reis, e Deus lhe entregou a vitória. Que esta graça venha sobre nós, marca-nos para sempre, e que esta palavra possa queimar a semana toda dentro de cada um. Eu abençoo agora a vida dos teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor
o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja você de dentro para fora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz. Quem pode aplaude, vai para a glória de Deus. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho.